és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, e eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, e eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Glória a Deus. Boa noite, a graça e a paz a todos os irmãos que já estão conosco. Estamos começando mais uma transmissão da nossa reunião de oração aqui da Igreja Presbiteriana Renascer, na cidade de Queimadas. E já nos alegramos em poder compartilhar com você desse momento. Nós estamos ainda na transmissão online desta reunião, porque nós pretendemos retomar as nossas atividades presenciais a partir do primeiro domingo do mês de julho, ou seja, o dia 5 de julho. Estamos nos preparando, esperando ver como se comporta essa curva. Temos orado pela nossa cidade. A nossa cidade tem tido um surto, não é? Dessa enfermidade do Covid-19. Temos orado porque é uma média alta para a nossa cidade. Nós temos mais de 380 casos, uma média alta variando entre 15 a 17 pessoas acometidas desse mal por dia. Então nós estamos esperando tudo isso para que possamos retomar os nossos trabalhos com responsabilidade, sabendo que a comunhão dos santos do Senhor é importante. É bom estarmos aqui na igreja em comunhão, mas entendemos que a vida é muito mais importante. E aqueles que nos seguem sabem, nós já divulgamos no último domingo aqui, lemos as resoluções que foram tomadas pelos conselhos desta igreja, e assim você entende por que é que nós optamos em ainda estar até o dia 5, não é? Executando aí esse culto por meio dos perfis das nossas redes sociais. E lembrando que você que nos acompanha, você pode visitar o nosso canal no YouTube. Todas as nossas ministrações estão lá, essas que são feitas nos períodos de quarentena aqui, ou de isolamento, né? E não somente isso, lá tem algumas coisas interessantes. Você vai encontrar o coral da nossa igreja, alguns eventos antigos, rapaz, quando nós chegamos aqui, né, 14 anos atrás. Tem algumas coisas boas lá, tá bom? Então você procura Presbiteriana Renascer Queimadas IPRQ lá no YouTube, e você vai lá,
se inscreve e acompanha todas as ministrações, tá bom? Então nós estamos gratos a Deus de estarmos aqui louvando ao nosso Deus. E assim, como sempre fazemos nossas reuniões de oração, quero convidar você, mais uma vez, a fazer a sua oração de confissão de pecados. Nós entendemos que a confissão de pecados ela é uma prática cristã, ela não pode ser desassociada do nosso dia a dia. Pelo contrário, nós precisamos sempre estar na presença do Senhor, fazendo as nossas orações de contrição, de confissão. E eu quero nessa noite fazer a leitura do Salmo 51, para que a gente possa orar, tá certo? Esse salmo, nós sabemos, é um salmo de confissão e arrependimento, né? Este é o salmo que Davi escreveu quando o profeta Naamã foi ter com ele depois, né? Que o salmista Davi, de fato, ele possuiu, né? Batseba e adulterou. E aqui está o coração de um homem que reconhece o seu pecado, que agora, exposto o seu pecado diante do Senhor, ele se derrama em confissão, em arrependimento. E eu quero convidar você a fazer a leitura comigo deste salmo a partir do verso 1, e vamos fazer isto até o verso de número 12, e em seguida estaremos orando. O salmista nos diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade e no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Esta é a oração de um homem que conhece os seus pecados. Mas há alguns pontos muito interessantes aqui neste salmo de confissão. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Davi conhecia os seus pecados. Ele disse: eu conheço os meus pecados, eles estão todos os dias diante de mim. E nós somos assim, nós conhecemos os nossos pecados. É bem verdade que por vezes nós não queremos confessá-los ou aceitá-los, porque quando nós confessamos e deixamos, nós encontramos a graça e a misericórdia de Deus. Mas o salmista diz que ele conhece. E há um outro detalhe simples aqui, é que ele diz que ele é pecador. Ele assume a sua condição de pecador. Ele diz: eu conheço os meus pecados, eu sei que eu sou pecador. E ele diz mais: eu sei que eu pequei, e pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que era mal diante do Senhor. Assim, o salmista nos ensina, queridos, que o nosso pecado, em primeiro lugar, em primeira instância, é contra Deus, depois contra o outro, ou contra nós mesmos. Mas sabe, todas as vezes que pecamos contra a santidade de Deus. E é por isso que ele diz: então, Senhor, não tem como, tu serás justo no teu julgar, tu serás justo no teu falar. E assim, Davi se rende diante do Senhor, reconhecendo a sua condição de pecador. Mas ele pede uma coisa a Deus muito interessante. Ele diz: lava-me. E esse lava-me é justamente a ideia de ser aspergido pelo sangue de Cristo. Ele diz: lava-me e ficarei limpo. Então, queridos, nessa noite o sangue de Cristo pode nos limpar de toda sequela que o pecado deixou em nossa vida. Porque o pecado deixa sequelas graves. O pecado nos rouba a alegria, inclusive a alegria da salvação. E é por isso que ele pede duas coisas no fim. Ele diz: Senhor, não me repuses da tua presença. Ou seja,
não me lança fora da tua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito, mas restitui-me a alegria da salvação. Então vamos falar com Deus nesse momento. Talvez você que esteja nos ouvindo, o pecado tenha roubado de você a alegria da salvação. Você não encontre prazer no Senhor, mas nessa noite confessa o seu pecado, pois aquele que confessa e deixa, diz a palavra, alcança a misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Pai, diante de Ti, expomos também o nosso coração. Lançamos diante do Teu altar as nossas necessidades, as nossas culpas, as nossas mazelas, e Te pedimos, perdoa-nos, ó Pai, porque somos homens e mulheres pecadores. Sim, Deus, o mesmo desejo que nós temos nessa noite, é o desejo do Teu servo Davi, que sejamos novamente alcançados por Tua graça e Tua misericórdia, que o Teu sangue seja aspergido sobre cada um de nós. Lava-nos, Senhor, e ficaremos limpos. Sim, Deus, vem, derrama sobre nós o Teu bálsamo, cura-nos, ó Deus, e faz com que a nossa vida espiritual seja renovada, que a alegria da salvação esteja novamente em nosso coração. E por isso, Deus, tem misericórdia, perdoa os nossos pensamentos, perdoa as nossas palavras, as nossas atitudes e omissões. Faz isso para que sejamos novamente, Senhor, restituídos da alegria de servir a Ti em santidade. Eu Te peço perdão pelos nossos pecados, e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz, diga amém. Como sempre nós fazemos nas quartas-feiras, você pode aí nos comentários mesmo fazer o seu pedido de oração. Minha esposa Sandra está aqui, e hoje ela vai ficar aí acompanhando o seu pedido. Então, se você tem um pedido de oração, faça, e nós estaremos orando no final da nossa reunião. Deixaremos um tempo específico para isto, para apresentar as suas necessidades ao Senhor que tudo pode. E hoje, se você nos acompanha, sabe, nós vamos falar sobre ansiedade. E quem sabe hoje você está aí ansioso, ansiosa, e hoje Deus quer mostrar para você que você não tem motivo nenhum para andar ansioso, tá bom? Então apresente a Deus a sua necessidade, confie no Senhor, e você vai ver que Deus vai atender o desejo do teu coração, tá bom? Então vamos louvar a Deus, exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Já está conosco nosso irmão Jeverton, maestro Arthur, Gustavo Araújo, esses que estão aqui louvando ao Senhor nessa noite. E você é o nosso convidado, alegre-se agora na presença do Senhor. Amém, irmãos. Então vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Bem, irmãos, às vezes o orgulho ataca o nosso coração. Isso acontece no nosso dia a dia. Mas o Senhor é poderoso para te tirar esse sentimento tão maligno para a tua alma. Se você, em algum momento, com a sua família, com algum parente seu, sentiu um orgulho, sentiu uma raiva, fez alguma coisa, ou alguém te fez mal e você não quis aceitar o perdão dela, irmão, ora ao Senhor, peça que o Senhor restaure o teu coração, que o Senhor derrame a graça e o amor dele na sua vida. Amém? Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, e então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor.
nas águas do teu amor. Me purifica, e eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, e então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Amém. A graça e a paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, né? E como sempre eu fico muito alegre de estarmos aqui, né? Mesmo que seja através de uma live, mas eu fico muito feliz todas as vezes que venho à casa do Senhor. E esse louvor que Baby cantou é muito lindo. Eu amo esse louvor porque assim, na época, quando ele foi para aquele tanque para se limpar, né, ele queria ficar puro da lepra. Mas a gente entende que a gente tem que ser puro de coração. E como ele mesmo falou, né, jogar nosso orgulho de lado e limparmos o coração. Eu acho lindo esse louvor. E eu vou ler, os irmãos abram suas Bíblias aí. Eu vou ler o Salmo 125. Salmo 125. Ele é um salmo pequeno. E se os irmãos encontrou, eu vou ler a partir do versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala e firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás, ó Senhor, juntamente com os malfeitores, para paz sobre Israel. E amém.
Irmãos, é bem verdade que o nosso Deus, Ele é poderoso, é onipotente. E, independentemente do que aconteça, o trono do Senhor continua firme. Tudo isso vai passar, nem se preocupe. Essa pandemia, todas essas calamidades, mas o Senhor está no controle. O Senhor sabe daquilo que o teu coração necessita. E esse louvor traz justamente isso, que o Senhor é poderoso. Então, se você anda ansioso, entrega o teu coração nas mãos do Senhor. Se você está preocupado com alguma coisa, saiba que o Senhor é o Deus do passado, do presente e do futuro. Se você descansar nele, pode ter certeza, a graça do Senhor alcançará o teu coração. Estará sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que estará sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Estamos muito felizes nessa noite de estarmos glorificando o nome do Senhor. E assim como Deus já falou, eu creio que Deus já falou ao teu coração
através da saudação, através dos louvores. Mas agora a gente vai preparar o nosso coração para que verdadeiramente Deus fale conosco, né? Que verdadeiramente você possa estar com sua mente totalmente cativa àquilo que Deus vai nos entregar, aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Então, que nesse momento você se desprenda de tudo. Eu creio que você já está na presença do Senhor. Mas fique atento, que Deus vai te falar nesta noite, amém? Então vamos orar, né, pelo nosso pastor, para que Deus, ele seja um instrumento de Deus nessa noite, para nos abençoar, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Deus, por esta noite maravilhosa, porque já sentimos o Espírito Santo, Senhor, nesta noite, Senhor, fala aos nossos corações através dos louvores, desde que chegamos aqui à tua casa, Pai. Mas nesse momento, Senhor, nós te apresentamos teu servo, Senhor, para que verdadeiramente o Senhor possa usá-lo como instrumento teu nesta noite, Senhor, para falar aos nossos corações que estão sedentos de ouvir a tua voz, Pai. Deus, que tudo que vem acontecer, que já está acontecendo, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. E ao findar, Senhor, desta noite, desta palavra, Senhor, nós possamos ser ricamente abençoados pela tua palavra, Pai. Desde já nós te louvamos, nós te agradecemos e a igreja diz amém. Obrigado. Bom, gente, estamos aqui dividindo o microfone, né? Mas isso é o mínimo que a gente divide, né, meu amor? Afinal de contas, a gente divide vidas. Que coisa maravilhosa. Louva a Deus por sua vida, meu amor. Te amo. Irmãos, eu não deixo de, aproveitando os momentos, para expressar minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, não, amor? Mas hoje é noite de gratidão também, viu? Noite de oração, mas noite de gratidão ao nosso Deus, sim? Hoje nós estamos celebrando, por exemplo, o aniversário de Antônio Júnior. Quem não sabe quem é Antônio Júnior, ele é mais conhecido como Nego, é o meu cunhado, né? O irmão de Sandra, está aniversariando hoje. Então, Nego, assim que a gente chama ele carinhosamente, receba o nosso abraço, a nossa oração e o nosso desejo de que Deus cuide da sua vida, que Deus lhe abençoe. Você é um instrumento na mão de Deus, você é um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de um homem. Nós louvamos a Deus por sua vida. Mas não somente Nego está aniversariando hoje, né? Nós temos hoje o teólogo queimadense Inácio Teles, que é o pai do presbítero Robson, né? Tive a oportunidade de já conversar com Teles hoje pela manhã. Teles, Deus te abençoe, a graça de Deus esteja sobre tua vida. E junto com Teles também, nós temos ainda a nossa irmã, né, Nelly, que não está aqui conosco, né, está fora, está no sul do país, mas sempre acompanha a sua mãe, Rosinha, hoje pela manhã já conversou. Então queremos nos alegrar com a vida de Nelly. Que Deus derrame graça, Nelly, sobre tua vida, que Deus te proteja neste lugar, te guarde, te livre de todo mal. E temos também a nossa irmã Tacilinha, cheiro no teu coração, Tarsila, Deus te abençoe. Eu disse a Tarsila que Deus é muito bom com ela, né? Porque ela saiu a cara da mãe, né? A cara de Cacilda. Porque se puxasse a Wendel, eita, o negócio estava complicado. Mas eu te amo, meu galego, Wendel. Então, queridos, são esses irmãos que estão aniversariando hoje. Nós estamos muito gratos. Mas continue fazendo seu pedido de oração. Ali os irmãos já estão lá, ó. Tem muitos pedidos de oração ali. E nós vamos separar um tempo especial para isto. Então, enquanto nós estivermos aqui ministrando, Deus vai falar ao seu coração. Coloque nos comentários aí da nossa live, porque Sandra e meu filho Érico estão aqui anotando todos os pedidos. Eles serão apresentados diante do Senhor. Amém, amém? Louvado seja Deus. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, aqui nós só temos 5 pessoas, né? Aqui comigo. Mas será que nesses 5 tem alguém ansioso aqui? Pronto, eu estou vendo que aqui ninguém é ansioso. Graças a Deus, né? Que bom que a ansiedade não faz parte da vida de vocês. Será mesmo? Será que a gente não é ansioso? Bom, nessa noite, nós vamos falar sobre ansiedade. E por mais que se fale sobre ansiedade, nunca é o suficiente, não é? Por mais que a gente fale, nunca é o suficiente. Principalmente nesse período que nós estamos vivendo. E é por isso que eu quero convidar você que está aqui agora, a abrir sua Bíblia. E você que está em casa também, fazer essa leitura conosco. Prepare agora esse tempo. Diga para o menino, ó, não perturbe papai, não perturbe mamãe. Nós vamos ficar agora ligados na palavra de Deus. Traga sua família para juntos. E abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Esse texto é um texto bastante conhecido do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso 19. Capítulo 6 do livro de Mateus. Iniciando a nossa leitura no verso de número 19.
E quero pedir a você que faça assim, ó. Compartilhe agora, crie uma sala de transmissão, assim como a Rosélia sempre faz aqui, alguns irmãos. A gente chega em casa e vê os irmãos compartilhando, outras pessoas que estão longe, ouvindo a palavra de Deus. Então, é a hora de você dizer, vou mandar agora para aquela pessoa. Eu acho ela um pouquinho ansiosa. Vou ver se ela vai querer ouvir esta palavra. E quem sabe agora Deus não toca no coração dela e tira essa ansiedade que é pecado, viu? Então vamos lá? Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, quem encontrou diz amém. Olha aí. Veja o que é que o Senhor começa dizendo para nós: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Verso 21. Porque onde estiver o teu coração, ou melhor, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Verso 25. Por isso vos digo. Então, depois de toda essa explanação sobre a cadeia dos olhos do corpo ser os olhos, sobre não juntar tesouros, aqui na terra, falar sobre não podermos servir a dois senhores, a Deus e por exemplo, as riquezas. Agora no verso 25, o Senhor começa a fazer uma explanação muito interessante. Veja o que é que Jesus diz: por isso vos digo, não estejai ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai, ou se o vosso Pai celestial, as alimenta. Não valei vós mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que haveremos de comer? Ou, o que haveremos de beber? Ou ainda, com que nós haveremos de nos vestir? Pois todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isto. Mas veja o verso 33 e o verso 34. Mas esta é a orientação do Senhor: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas, escute, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar ao Senhor. Pai, que texto lindo, quantos ensinamentos nós temos nesse texto, e o nosso desejo é que o Teu Espírito Santo hoje abra a nossa mente, o nosso coração, e as verdades contidas nesse texto possam permear agora mente e coração de cada um de nós, e possamos sair daqui livres da ansiedade, sabendo que nós temos um Deus, Jeová Jireh,
Senhor, dá provisão, que tem cuidado de nós, e assim descansarmos na provisão desse Deus que é Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu vou falar sobre ansiedade, como eu disse para os irmãos, e ansiedade é algo do nosso cotidiano. Há muitas pessoas ansiosas agora mesmo. Pra você ter uma ideia, alguém já disse que a ansiedade é um mal deste século. E quando esse advento agora, não é, das pandemias, dos isolamentos, nesse momento agora em que as pessoas estão vivendo em quarentena, irmãos, a ansiedade aumentou em números assombrosos. A ansiedade está tomando conta das pessoas. E antes da gente vir para cá, por exemplo, eu estava vendo com o Eric, né, algumas notícias que estão trazendo já temor para algumas pessoas e ansiedade. Uma fala de uma nuvem de gafanhoto, e uma fala de uma nuvem de quê, meu filho de pó? Eric, o que é aquela outra nuvem lá, o Godzilla? De poeira. Uma outra nuvem de poeira chamada Godzilla. Irmãos, as pessoas já estão ansiosas, porque é uma expectativa que isso possa chegar, essa de poeira, por exemplo, até Natal. Então as pessoas estão dizendo, puxa vida, e agora? Então perceba como a ansiedade está presente no nosso cotidiano. Então, queridos, há umas verdades muito práticas a respeito da nossa vida. Por exemplo, todos nós fazemos projetos para o futuro, e nós fazemos esses planos e projetos em diversas áreas da nossa vida. Nós fazemos planos em relação ao nosso ministério na igreja, a gente faz plano quanto à nossa vida familiar, nós fazemos planos em relação ao nosso trabalho, aos nossos estudos. Ou seja, a nossa vida é baseada em planos. Agora, por exemplo, pode ser que em 2020, esse ano que nós estamos vivendo tão atípico, você, por exemplo, planejou certas coisas para você, certas coisas para a sua família, e você esteja ansioso, porque os teus projetos, eles não estão acontecendo, porque nós estamos envoltos em uma pandemia. Mas sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Fazer projetos, projetar para o futuro, isso é algo bom, algo extraordinário. Agora, queridos, só existe uma coisa que é ruim, na verdade, é que em relação a esses planos, é que nós nunca devemos fazer esses planos, e quando assim fizermos, quando projetarmos os nossos planos, a gente fique ansioso em relação ao cumprimento deles. Por exemplo, nós fizemos planos, eu estava falando a respeito dos planos da nossa vida, do dia a dia. Nós tínhamos vários planos para 2020. Nós estamos chegando na metade do ano, e quando nós chegamos na metade do ano, muitos projetos e planos que nós fizemos nos primeiros dias de janeiro já ficaram para trás, porque nós havíamos projetado aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas a realidade é que essas coisas não estão sob o nosso controle. Aí vem uma pandemia e muda todo o contexto de planos traçados por nós. Aí é onde entra o perigo. O problema é quando a gente fica ansioso quanto ao nosso futuro. Por exemplo, não somente ansioso porque até agora não realizamos determinadas coisas, mas ansiosos ainda por aquilo que vamos realizar, porque você olha para a realidade de 2020 agora, e você diz, não tem como eu projetar coisas boas para o futuro. E aí a ansiedade vem, aí você fica com medo, com temor, e é aí que desagrada a Deus. Então Jesus proíbe nessa passagem justamente essa atitude. Ele diz no verso 34, não vos inquieteis quanto o dia de amanhã. É isto que o Senhor nos proíbe. Não é projetar o futuro, é ficar inquieto, ansioso em relação ao futuro. Isso aí o Senhor de fato nos proíbe. Observe que ele repete essa proibição por 3 vezes no texto que nós lemos. No verso 25, no verso 27 e no verso 28, Jesus repete essa proibição. E Jesus faz isso porque Ele conhece muito bem as nossas fraquezas. O Senhor nos conhece, Ele sabe a fraqueza humana, que nós somos facilmente levados a ficarmos ansiosos. E conhecendo a nossa estrutura, Ele vai nos dizer, não vos inquietei com o dia de amanhã. Então, queridos, Ele proíbe isto porque Jesus não admite,
esse tipo de atitude na vida daqueles que são seus discípulos. Ele proíbe a ansiedade na vida daqueles que pertencem ao seu reino. Isso fica muito claro, sabe? Ele proíbe isso, essa ansiedade, seja por qualquer coisa ou em qualquer situação em que de fato nós nos encontremos nessa vida. O que ele quer é que não sejamos ansiosos em coisa alguma. Perceba que o Senhor não quer que andemos ansiosos em nossas vidas em todas as áreas. Então, vejamos, portanto, irmãos, nessa noite, ensinamentos quanto à ordem de Deus de não andem ansiosos. Vamos ver alguns ensinamentos do Senhor? Primeira coisa que ele vai nos dizer é que ele vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida. Aqui, quando ele diz não andei ansiosos pela vossa vida, isso aqui foi um contexto geral da nossa existência. Então vejamos aqui, por exemplo, 3 coisas em relação a esta ordem de Jesus: não andeis ansiosos pela vossa vida. Primeiro, vamos tentar entender nessa noite a natureza da ansiedade que é proibida por Jesus. Qual é a natureza dessa ansiedade que Jesus proíbe? Vamos tentar ver isto. Segundo, vamos tentar ver as razões apresentadas por Jesus para que não andamos ansiosos, ou para que não estejamos ansiosos. O que é que Jesus vai nos apresentar para dizer não andeis ansiosos? E terceiro, vamos ver qual é a atitude positiva que Jesus requer de nós como seus filhos. São essas 3 coisas que nós vamos tentar, no discorrer da nossa explanação, responder. Bom, então vamos começar pela primeira dessas indagações. Qual é a natureza da ansiedade que é proibida por Jesus? O nosso texto está inserido em Mateus capítulo 6, como nós vimos, e ele é parte do Sermão do Monte, né? Então aqui no capítulo 6, a ênfase de Jesus é no relacionamento do crente com Deus como sendo o seu Pai. A ênfase é essa, é entender, ou dar a entender a nós cristãos, é isso que Jesus quer, que nós temos um relacionamento com Deus, e que esse relacionamento não pode ser de outra forma, é um relacionamento de um filho para com o pai. Então no início do capítulo 6, ele nos ensina como nós devemos praticar a vida cristã em relação a Deus, especialmente, querido, em nossa vida de oração. Veja os versos de 9 a 13, que nós vamos ver no capítulo 6, Jesus está falando, por exemplo, sobre a oração do Pai Nosso. Então o contexto de tudo isso aqui é Cristo dizendo: olha, vocês têm que ter uma vida de oração e de relacionamento com Deus. E antes que ele exponha esse texto sobre a ansiedade, ele nos ensina a orar na oração do Pai Nosso, que está aí nos versos de 9 a 13 desse mesmo capítulo 6 que nós estamos estudando. Então, tratando do nosso relacionamento com o Pai, Jesus também, ele nos alerta quanto ao perigo do apego às coisas do mundo. Jesus vai nos ensinar a termos um relacionamento com Deus como um pai e um filho. E depois que ele ensina isso por meio da oração, ele vai nos dizer assim: agora cuidado, você orou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. No momento que eu digo venha o teu reino, eu quero viver as expectativas do reino de Deus para onde eu vou morar. Então não se apegue as coisas aqui da terra. Este é o contexto de tudo que Cristo vai dizer após a sua fala. Então, queridos, ele, por exemplo, nos proíbe de acumularmos para nós ou para nós outros tesouros sobre a terra. Ele proíbe que a gente viva ansioso juntando coisas aqui na terra. Verso 19 ele diz: não ajunteis para vós tesouro na terra. E ele vai dizer por que eu não vou me desesperar, ficar ansioso buscando juntar tesouro na terra. Ele vai dizer: porque aqui a traça e a ferrugem os consomem, aqui os ladrões minam e roubam. Então não fiquem ansiosos para juntar tesouro aqui. Ele vai nos alertar e vai nos proibir, primeiro, de acumularmos tesouros sobre a terra, mas depois, em segundo lugar, ele vai nos proibir de servirmos a 2 senhores. Ele diz que não tem como o homem servir a Deus e a riquezas, que ele está dizendo que isso para nós é uma coisa impossível. Quando nós colocamos o nosso coração nas riquezas, não há como colocarmos o nosso coração em Deus. E acontece da mesma maneira. Quando eu coloco o meu coração à disposição de Deus, as riquezas são desprezadas. Eu não posso colocar, porque eu não tenho como servir a esses 2 senhores. Perceba que ele chama a riqueza de senhor, porque domina o homem. Verso 24 ele diz:
Ninguém pode servir a dois senhores. E ele explica. O que eu acho lindo nessa conversa de Jesus é porque ele explica. Ele vai dizer, não junte tesouro na terra. Mas simplesmente ele não diz não junte. Ele vai dizer, não junte, porque isso é bobeira. Porque aqui a ferrugem come, a traça corrói, aqui os ladrões roubam. E a mesma coisa ele diz, não sirvam a dois senhores. E ele vai dizer por quê? Não sirvam a Deus e a riqueza. Por quê? Porque vocês vão ter que odiar um e amar o outro. Ou vocês vão ter que dedicar-se a um e desprezar o outro. Então vocês não podem servir a Deus e a riquezas. Ele explica. Então Jesus nos alerta contra isso, queridos, porque o apego às coisas materiais abala o nosso relacionamento com Deus. Lembrem-se que ele está falando de relacionamento com Deus, e ele está dizendo, não se apeguem às coisas terrenas, porque isso pode abalar o seu relacionamento com Deus, não é? E além da avareza, por exemplo, sem idolatria, ela nos torna tão preocupados com nós mesmos, queridos, que por vezes nós deixamos de confiar em Deus e de fato nos dedicar de forma integral a Ele, e é por isso que Deus condena. E aqui há uma frase interessante de A. Carson. Carson disse, a avareza é idolatria, porque o que você mais quer se torna seu Deus, o que você busca mais urgentemente se torna seu Deus. O que Carson está dizendo é, a idolatria, ou melhor, a avareza é a idolatria, porque aquilo que você mais deseja acaba tornando-se o seu Deus. Aquilo que você quer tão urgente pode tornar-se o seu Deus. E nesse contexto de relacionamento do crente com o Pai, ou com o Pai Celeste, nessa questão de contexto de relacionamento aqui entre nós cristãos e Deus como Pai, Jesus aqui, ele aborda agora o tema da ansiedade. Perceba que ele vai abordar o tema da ansiedade justamente no contexto de relacionamento entre o homem e Deus. E no verso 25 ele diz, por isso eu vos afirmo, depois de toda aquela explanação sobre riqueza, sobre questão de idolatria na riqueza, ele vai dizer, por isso eu vos afirmo, não andeis ansioso pela vossa vida. Veja que coisa maravilhosa, ele vai dizer justamente isso, não é? Não andeis, por isso eu vos digo. O termo aqui, por isso, é interessante, que esse termo por isso, na frase aqui, ela introduz no texto, não é uma coisa interessante, porque quando ela é colocada no texto, ela indica que aquilo que Jesus está começando a dizer é uma conclusão do que ele já disse antes. Por isso que ele vai dizer, por isso eu vos digo, ou seja, ele está confirmando uma coisa que já foi dito antes, ou seja, existe uma relação entre se preocupar em acumular tesouro na terra ou servir a dois senhores com o andar ansioso. Por isso ele está dizendo justamente isso. Eu vos digo, ligando esses dois assuntos, acumular tesouro na terra com servir a dois senhores com o andar com Cristo. Olha, essas coisas não se misturam, é óleo e água. Então, queridos, quando o crente se distrai desse principal objetivo da sua vida, que é de fato glorificar a Deus, mediante uma vida de confiança, uma vida de consagração total a Ele, quando isso acontece, irmãos, com o crente, consequentemente ele passa a se preocupar-se demais com as coisas terrenas, inclusive, querido, com as coisas básicas para a sua existência, como o alimento, a bebida e as vestes. E é isso aqui, queridos, é justamente isso que Jesus não quer dos seus discípulos, e por isso ele diz, não andeis ansiosos, porque ele está dizendo, eu sou Jeová Jireh, eu sou o Senhor da provisão, lembre-se de buscar a mim, de adorar a mim, porque se você se distrai desse objetivo principal da sua vida, louvar e glorificar a Deus, você passa a se preocupar com as coisas terrenas, e esse é o grande problema. É por isso que Jesus Cristo ensinou primeiro a oração do Pai Nosso, para mostrar para os seus discípulos que eles não são daqui, que eles têm um Pai que cuida deles, mas que o reino de Deus é nos céus. E por isso ele está dizendo, não se preocupem aqui na terra em juntar coisas, em riquezas. Lembrem-se, isso pode separar vocês de Deus. Quando Jesus diz, não andeis ansioso, é bom a gente entender isso aqui, porque quando ele diz isso, ele não está proibindo, por exemplo, que façamos planos quanto ao nosso futuro. Eu comecei dizendo que é bom a gente projetar. Sim, queridos, não é errado planejar não, pelo contrário, devemos planejar.
E nós podemos fazer isso. Você pode e deve fazer planos quanto aos seus estudos. Você deve, de fato, fazer plano quanto ao seu trabalho. Por exemplo, quanto à construção de uma nova família. Ou, quem sabe, uma viagem e tantas outras coisas. Isso não é errado. Desde que, aqui onde é que está a questão. Isso não é errado desde que você coloque na sua vida e coloque no seu coração fazer a vontade de Deus, desde que você coloque a sua vida debaixo da vontade de Deus. Aí isso não é errado. Agora, queridos, o que o Senhor está nos mostrando é que Ele deve estar no centro dos nossos planos, porque planejar com Ele é ótimo e deve ser feito. O que o Senhor está nos dizendo é: não planejem nada sem mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Esta é a lição que o Senhor está dando para os seus discípulos. E sabe, querido, o Senhor, Ele de fato deve estar no centro dos nossos planos. Por quê? Porque Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe as somas dos nossos dias. Ou seja, o futuro pertence a Ele. Sabe, queridos, e apenas Ele sabe o que é que nós vamos fazer amanhã e deixar de fazer. Nós não temos condições de saber. Lembra do que eu falei no início daqui da nossa mensagem? Nós projetamos para 2020. Nós tínhamos aqui um projeto de fazer uma semana de oração, não foi? Quando a Covid chegou, de fazermos o aniversário de 14 anos da igreja. Tudo estava programado, jantar de namorado, né? Jesus na roça, e tantas coisas que estavam projetadas até aqui agora. Nós projetamos. Então, queridos, mas precisamos entender que eu só posso dizer na verdade, eu vou fazer isso e fazer aquilo, quando Deus disser assim, assim seja. Amém, porque a palavra dele é a final. É isso que a Bíblia diz: o homem projeta, o homem sonha, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E há um texto interessante que eu gosto muito, que é Tiago, irmão de Jesus, ele escrevendo sobre a falibilidade dos projetos humanos, ele mostrando como são falhos os projetos humanos, como a gente sonha, como a gente é bobo, como a gente acha que as coisas dependem somente de nós. E Tiago vai dizer: ei, os seus planos são falhos, é frágil. Tiago capítulo 4, abre esse texto, depois você volta, viu? Deixa lá em Mateus capítulo 6, mas vai ver Tiago, só para você entender que coisa interessante. Eu vou fazer essa leitura na nova versão, né? Na nova versão transformadora, que eu gosto dessa versão, do capítulo 4 a partir do verso 13, de 13 a 15. Veja o que é que Tiago está falando sobre a falibilidade, né? Falibilidade dos projetos humanos, ou da fragilidade dos projetos humanos. Ele diz: prestem atenção, esta é a minha tradução. Prestem atenção vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Este é o plano do coração do homem. Este é o plano do coração do homem. Agora veja o que é que Tiago diz, verso 14: como sabem o que será sua vida amanhã? Como é que vocês sabem o que vai ser da vida de vocês amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Ele vai dizendo: como é que vocês querem fazer plano? Como é que vocês estão dizendo: amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, sem contar com Deus? Aí é onde mora o perigo, é aí onde você está aberto à ansiedade, porque os projetos são seus, e são seus, são falhos. Mas veja o que é que ele vai dizer no verso 15: como é que nós devemos fazer? Ele vai dizer: o que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. É isso que Jesus está dizendo. Projetem, preparem seu futuro, mas nunca esqueçam de colocar na presença de Deus. Nunca diga: eu vou fazer isto. Nunca diga: eu estou fazendo, eu vou buscar, eu vou conquistar. Diga: se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Ele permitir, eu vou conseguir. Se Ele quiser, amanhã eu estarei vivo. Tudo depende do nosso Deus. E era isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. O que Jesus está proibindo aqui, queridos, quando ele diz: não andeis ansioso, é a preocupação exagerada, aquela que nos deixa angustiado quanto ao futuro, aquela que elimina a nossa confiança no Deus do presente. É justamente essa ansiedade que Jesus proíbe. Não é a ansiedade doença, como nós temos alguns psicólogos que tratam da enfermidade. Aqui a ansiedade que Jesus trata é a ansiedade que é pecado, de não
confiar na providência dele. Este é o grande problema. É que quando eu projeto ser um Senhor, eu fico ansioso. E a ansiedade é pecado porque eu não confio na providência de Deus. Então aquele que anda ansioso simplesmente está dizendo para Deus: Deus, eu sei que tu és aquele que criou e sustenta todas as coisas. Ele está dizendo isso. Aquele que é ansioso, ele vai simplesmente dizer isto. Só que essa frase não tem um ponto final. Ele não diz apenas: Deus, eu sei que tu és aquele que criou e sustenta todas as coisas, ponto. Isso aqui tem uma vírgula, aí entra aqui uma conjunção aditiva que indica uma relação de adição à frase, que é a palavra mas. Quando esse mas entra, é quando ele está dizendo assim: mas eu não acredito que tu podes cuidar de mim. Eu acredito que o Senhor criou e sustentou tudo, mas a minha ansiedade não deixa eu acreditar que o Senhor pode cuidar de mim. Veja como é diferente. Eu até posso acreditar que Deus criou os céus e a terra, aí eu não consigo entregar a minha vida e descansar nesse Deus. Normalmente, querido, aqueles que andam ansioso, sabe, ele preocupa-se demais com o seu bem-estar físico, e por vezes eles esquecem da sua vida espiritual, e com isso eles passam a perder a sua confiança em Deus. O grande problema é esse. Ele se preocupa tanto em cuidar de si mesmo, que se esquece dos cuidados divinos sobre ele. O ansioso se preocupa tanto com o que comer, ele se preocupa tanto com o que vestir, ele se preocupa tanto com as coisas daqui, de juntar tesouro, que ele se esquece de cuidados divinos sobre ele. Aí a ansiedade é pecado, porque ela rouba aquilo para o qual nós somos criados: a adoração ao verdadeiro Deus, a dependência de um verdadeiro Deus. Então, queridos, andar ansioso é negar que Deus é poderoso, que Ele é poderoso e é bondoso para cuidar de nós. Por isso a ansiedade é pecado. Na verdade, queridos, este pecado da ansiedade é um pecado peculiar do homem natural. Sim, o homem que é caído do pecado, isso aqui de fato faz parte da vida dele, porque esse homem caído, ele é caracterizado por sua autodependência. Já percebeu isso? O homem caído em pecado, aquele que não encontrou o Senhor Jesus ainda, aquele que não entende que ele depende do Senhor, ele tem essa ideia da sua autodependência. Ele acha que tudo acontece pelos seus méritos, pela sua força, pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelo seu braço forte. Ele não depende de Deus. Então isso é uma característica do homem caído. Porque esse homem caído, ele acha que não precisa de Deus para nada, irmãos. E por isso ele anda tão ansioso para cuidar de si mesmo, porque para ele não existe Deus. Então Jesus nos adverte a não cairmos nesse pecado de desprezarmos a nossa confiança nos seus cuidados. Então o que ele está dizendo é: não caiam nesta, não andem preocupados, não deixem Jesus de fora dos seus planos. Então a preocupação é justamente essa, é que não venhamos nós a cair nesse pecado e desprezarmos, a nossa confiança nos cuidados de Deus para cuidarmos de nós mesmos. E por isso ele nos ordena dizendo: não andeis ansiosos. Interessante, queridos, que Jesus apresenta fortes razões aqui nesse texto para que os seus discípulos não andem ansiosos, mas que possamos confiar na providência divina. Ele vai falar sobre ansiedade e vai explicar, do mesmo jeito que ele explicou as outras coisas, ele vai dizer para você por que é que você tem que confiar. Então, quais são as razões apresentadas por Jesus para que a gente não ande de fato ansioso? Vamos tentar encontrar no texto? Porque perceba, no nosso texto, Jesus apresenta aqui fortes argumentos, que constituem aqui, por exemplo, razões pelas quais não devemos andar ansiosos. Ele usa aqui, interessante, Jesus usa aqui 2 tipos de argumentos para nos mostrar que a ansiedade não condiz com a vida cristã. O que ele quer mostrar é: ansiedade não condiz com a vida cristã, porque a vida cristã é formada por aqueles que confiam, dependem de Deus. A ansiedade vai tirar essa dependência, vai achar que o homem pode realizar tudo. Então, esses 2 tipos de argumento que ele usa. Qual é o primeiro argumento? Ele usa o argumento partindo de um exemplo do maior para o menor, que está no verso 25, nós vamos ver isso depois. E depois ele usa um outro argumento partindo do menor para o maior. Ele inverte: dos maiores cuidados para os menores, e depois ele vai dos menores cuidados para os maiores cuidados, a partir do verso 26, 28 e 30. Então, vejamos esses 2 argumentos
em detalhes. Por exemplo, o argumento que Jesus usa do maior para o menor está no verso 25. Nesse texto do verso 25 do capítulo 6 que nós estamos lendo, Jesus faz uma pergunta aqui que exige uma resposta. Agora, a única resposta que Deus exige por meio de Jesus Cristo, essa pergunta é uma resposta afirmativa. Não pode ter outra resposta. Não pode ser talvez, tem que ser sim. Veja o que é que ele diz no verso 25. Por isso vos digo, não estejais ou não andais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olha a pergunta aqui que só exige de fato para nós uma resposta afirmativa. Ele pergunta: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestiário? Esta é a pergunta que Jesus Cristo faz. Então, nesta pergunta, ele faz uma comparação, irmãos. Veja, ele compara a nossa vida, a nossa existência. Ele compara isso com o comer e o beber, que de fato é útil para a nossa vida. Então, ele compara o nosso corpo, querido, com as roupas que os cobrem. E ele pergunta: o que vale mais? A vida, o alimento e a bebida? O que é que vale mais? O corpo, a veste, o que é que vale mais? Ele vai fazer essa pergunta para nós. E é evidente que a pergunta aqui, ela só pode ter uma pergunta afirmativa, porque é evidente é isto: a vida é mais importante, o corpo é mais importante. Sendo assim, nós podemos perguntar: olha, nós temos uma vida e nós temos um corpo, mas se nós fizermos aqui uma pergunta, olha, eu tenho uma vida e um corpo, foi que eu fiz, eu, pessoa, você, pessoa, foi o que você fez para adquiri-los, o seu corpo e a sua vida? Você fez alguma coisa? Não fizemos nada. Então, queridos, nós existimos, nós temos corpo por causa de Deus, e Ele nos deu a vida e nos deu o corpo. Então, somente por seu poder é que nós existimos, é que nós respiramos, e nós podemos nos mover somente por Deus. Então, queridos, a pergunta é justamente a que Cristo fez: aquele que nos deu a vida, não nos dará também o necessário para a manutenção da mesma? A pergunta continua: Ele não vai providenciar para nós a água e a comida que nós precisamos? Queridos, aquele que nos deu o corpo não vai providenciar as vestes para cobri-lo? Com certeza Ele vai nos dar o que nós precisamos. E é por isso que Jesus disse: não andem ansiosos. Vejam, vocês têm vida, vocês têm corpos, e vocês não fizeram nada para isso. Sou eu que cuido de vocês. Então, queridos, com certeza o Senhor vai nos dar aquilo que nós precisamos: o alimento, o calçar, o vestir, com certeza. Então a pergunta que Jesus faz é justamente essa: e por que vocês andam ansiosos? Por que vocês estão ansiosos, preocupados com o amanhã, no que vocês vão comer, preocupados com o que vocês vão beber? Por que o amanhã preocupa vocês até em que vocês vão se vestir, ou com que vocês vão se vestir? Esta é a pergunta de Jesus Cristo. Por que vocês não confiam no cuidado de Deus? Esta é a pergunta de Jesus, feita naquele momento para os seus discípulos e feita hoje pelo Espírito Santo para nós. Por que é que nós sofremos com ansiedade por essas coisas terrenas, irmãos? Infelizmente, existem muitos cristãos que não atentaram ainda para isto. E há cristão que até crê que Jesus morreu por ele e que Deus os salvou, mas ao mesmo tempo acha difícil acreditar que Deus cuida deles durante a sua existência aqui na terra. Ora, meu irmão, o Deus que me criou, que me deu vida, que na eternidade me escolheu, eu não vou entender que esse que fez tudo por mim não vai alimentar o meu corpo e vesti-lo? Isso é o básico, isso é o mínimo que Ele faz por aquele a quem Ele escolheu. Então, queridos, isso seria uma incoerência. Isso aqui seria, na verdade, uma incoerência na vida do crente, porque não dizer até mesmo um absurdo. Lembremos, irmãos, do que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, verso 32. Ele diz que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Paulo pergunta: como não nos dará também com ele todas as coisas? Esta é a pergunta de Paulo. Paulo está dizendo: como é que Deus que criou vocês, o Deus que enviou Cristo para morrer no lugar de vocês, o melhor que Ele tinha, o seu Filho unigênito, Ele não negou, Ele deu por amor a vocês. Como é que Deus agora vai negar outras coisas para vocês? Por que andar preocupado com comer, com beber, com vestir, se Deus já nos deu o maior presente, o seu Filho Jesus Cristo?
A resposta, queridos, a essa pergunta, como não nos dará também com Ele todas as coisas? A resposta é sim, com certeza Ele vai nos dar todas as coisas que precisamos. Aquele que nos salvou em Cristo certamente suprirá nossas necessidades materiais, irmãos. Sabe, queridos, isso aqui é uma coisa muito ínfima, é uma coisa menor do que tudo que Cristo já fez por nós, daquilo que Deus já fez por meio de Cristo. Ele já nos deu algo maior do que comer e beber e vestir, nos deu a salvação eterna em Cristo Jesus. Hoje nós somos cidadãos dos céus. E por que eu vou me preocupar com comida e bebida aqui na terra? Com vestes aqui? Então, Jesus Cristo está indagando aquelas pessoas. Perceba que o diálogo continua. Em seguida, Jesus começa agora argumentando contra a ansiedade. Ele vai agora argumentar contra a ansiedade. Vai dizer que a ansiedade é pecado. E desta vez ele usa o argumento agora do menor para o maior. Nos versos 26, 28 a 30. Jesus nos chama agora a observar, por exemplo, a criação e aprender com o cuidado de Deus sobre ela. Veja que coisa interessante. Jesus vai combater a ansiedade, e para ele fazer isso, sabe o que ele faz? Vai chamar a sua criação, para dizer, olhem para ela, e vocês vão perceber o cuidado que eu tenho com vocês. Então, especialmente ele apresenta os exemplos, por exemplo, das aves, os exemplos das flores, né? Mostrando que as aves e as flores, elas desfrutam do cuidado de Deus, do Deus Criador. Por exemplo, quando ele fala e cita o exemplo das árvores, ou das aves, melhor, das aves, Jesus nos ensina sobre o cuidado que Ele tem em nos alimentar. E quando Ele nos dá o exemplo das flores, Ele chama a nossa atenção para o cuidado de Deus em nos vestir. Vejamos primeiramente, por exemplo, o exemplo das aves, verso 26. Esse argumento de Jesus agora, ele parte do menor, as árvores, ou melhor, as aves, para o maior, que é os filhos de Deus. Ele vai pegar assim, você vai olhar para uma ave que é criado por Deus, é um menor exemplo, e você vai comparar esse menorzinho exemplo aqui, é um pardalzinho, uma ave, ao filho de Deus, a eu, a você, a nós, que somos filhos. Olhem para aí, Jesus faz esse exemplo. Veja o que ele vai dizer, verso 26. Olhai para os céus, ou para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, e nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Ele vai dizer, olhem para as aves dos céus, elas não têm celeiro, elas nunca plantaram, elas nunca ceifaram, e o nosso Pai Celeste cuida delas. Aí vem a pergunta, não valei vós mais do que elas? Queridos, Jesus dá um checkmate naqueles homens, dizendo, vocês estão preocupados com comer e com vestir? É importante aqui uma coisa, irmãos, que nós precisamos atentar para esse texto. É nos atentarmos para a maneira como Deus sustenta as aves. Você já parou para ver como é que Deus sustenta uma ave? Por exemplo, Deus deu às aves um instinto, e também por meio desse instinto Ele as alimenta conforme a sua natureza, conforme o seu instinto. Por exemplo, você nunca viu uma ave ficar parada com o biquinho aberto esperando que caia uma borboleta dentro? Não, querido, ela não fica parada na beira do ninho com o bico aberto, por exemplo, para cima, esperando o alimento cair do céu para ela e para os seus filhotes. Não, ela não faz isso. Queridos, elas fazem o que devem fazer, ou seja, elas saem em busca de alimento. Então, à medida que elas vão atrás do sustento, fazendo com que de fato elas tenham um esforço de buscar o alimento, enquanto elas estão fazendo isso, o dever de ir buscar o alimento, o Criador providencia o sustento para ela e para os seus filhotes. Mas ela tem primeiro impulso, ela vai, e quando ela vai, Deus providencia. Irmãos, Jesus nos chama a atenção aqui para aprender com as aves, quando ele diz observai as aves dos céus, porque ele quer nos dar duas lições. Primeira, o Senhor nos ensina que Deus, esse Deus que nós falamos até agora, que sustenta as aves do céu, que são apenas e simples criatura dele, também é o nosso Pai Celeste. Perceba que quando ele vai falar do alimento das aves, Jesus diz, o nosso Pai Celeste as alimenta. É o mesmo Pai Celeste que alimenta um pardal, é o mesmo Pai Celeste que alimenta a mim e a você. Então perceba, por que ele chama Pai Celeste? Né? Qual é a tarefa de um pai? Nós sabemos que a tarefa de um pai é prover segurança, é prover sustento para os seus filhos. Então, queridos, cada pai humano
Nós que somos pais, que somos pecadores, nós cuidamos dos nossos filhos, nós queremos o melhor para ele, sabe? Os nossos filhos confiam na nossa manutenção, eles esperam que a gente supra as suas necessidades quando ainda são menores. Então, queridos, o que Jesus está dizendo, ora, se vocês fazem isso, e os seus filhos esperam que vocês supram as suas necessidades, quanto mais o nosso Pai Celeste, que é um Pai perfeito, será que Ele não vai cuidar de vocês? Esta é a pergunta que Jesus faz. Então, queridos, aquele que sustenta as suas simples criaturas como as aves dos céus, ele não haveria de sustentar os seus filhos, aqueles que são criados à sua imagem e semelhança? Sim, queridos, vai. Por quê? Porque nós valemos muito mais do que as aves do céu para o nosso Deus. Sim, queridos, com toda certeza Ele vai cuidar de nós, porque se Ele não deixa um pardal passar fome, que é uma simples criatura, imagina nós, queridos, criação, imagem e semelhança dEle. Ele vai cuidar de nós. Então, queridos, por que nós andamos ansiosos? Eu quero que você pergunte isso à sua alma. Faça como o salmista Davi: por que estás ansiosa, minha alma? Por que se abalas dentro de mim? Por que estás preocupada com pão, com vestir, com calçar? Se nós temos um Deus que já supriu tudo isto. Então, queridos, nós temos um Pai bondoso, aquele que cuida de nós. E assim, olhemos para as aves dos céus e descansemos no nosso Pai Celeste. Confiemos na sua providência, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida até dos mínimos detalhes da nossa vida. Deus nos ama tanto, queridos, que os mínimos detalhes da nossa vida, coisa que por vezes eu casado com Sandra não vou me preocupar, nem ela casada comigo vai se preocupar com esses detalhes mínimos da minha existência. Deus, até nos mínimos detalhes, Ele cuida e se preocupa. O próprio Mateus, só um pouquinho à frente, nós estamos no capítulo 6, mas no capítulo 10, a partir do verso 29, olha o que é que Mateus diz: não se vende, novamente ele vai falar o exemplo dos pássaros, que é uma coisa ínfima, apenas uma criatura. Ele diz: não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Deus alimenta os pássaros, eles não fazem nada, mas Deus alimenta, e até para que eles caiam do céu, para que morram, tem que ser com a vontade de Deus. Ele diz mais, então no verso 30, e até mesmo cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aí depois disso, Jesus acalma o nosso coração, dizendo no verso 31, não tem mais, pois vales mais vós do que muitos passarinhos. Então ele está dizendo, olha, não fiquem com medo, se não cair um passarinho sem a vontade de Deus, se Deus que criou sustenta, dá alimento a eles, você está preocupado? Você vale muito mais do que todos os passarinhos existentes no planeta Terra. Sabe por que você vale mais? Porque Jesus não morreu para salvar os passarinhos, Cristo morreu para salvar você, salvar a mim. Valemos muito mais do que passarinhos, queridos. É por isso que Jesus mexeu com aquelas pessoas dizendo, não andem ansiosos, descansem em Jeová Jirê, Senhor da provisão, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então esta é a segurança que nós temos em Cristo. Então a segunda lição que Jesus nos ensina aqui é relacionado às aves dos céus. É uma coisa interessante, é que não devemos nos acomodar na preguiça para esperar o nosso sustento de Deus. Porque percebe, ele diz o seguinte, Deus alimenta os pardais, mas ele vai dizer, agora cuidado, não fique acomodado na preguiça, esperando que Deus dê sustento a você. Quando Jesus diz que as aves não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, Ele não está aqui, por exemplo, incentivando a preguiça. Ele não está dizendo, deixe de se preocupar com o trabalho, cruzem os braços e o vosso Pai vai lhe dar tudo que vocês precisam. Não é esta a mensagem. Não, queridos, Jesus não está incentivando a preguiça. Pelo contrário, sabe, Ele valoriza muito o trabalho. Assim como Deus sustenta as aves conforme a natureza delas, Ele também quer que, sabe, Ele quer nos sustentar por meio de um trabalho responsável. Então, queridos, qual é a ideia aqui? É que façamos o que deve ser feito, sem ansiedade, e Deus cuidará de nós. O que Ele está dizendo é, faça o que vos cabe fazer, sem ansiedade, porque Deus vai cuidar de vocês. Então, queridos, tem 2 lições para nós, olhando para as aves.
A primeira é que nós valemos mais do que ela e que Deus cuida. Que esse Deus que sustenta essas árvores, Ele também é o nosso Pai Celeste que nos sustenta. Mas esse Deus também que de fato está cuidando das aves do céu, Ele vai dizer: cuidado, não se acomode na preguiça. Bom, nós aprendemos agora, e eu quero puxar essa lição para a gente partir para a conclusão, é que nós aprendemos agora com os lírios do campo. Veja, duas coisas simples, Jesus partindo de exemplos tão simples: passarinho e flores, para mostrar algo maior em relação a mim e a você. No verso de 28 a 30, Jesus fala sobre esse exemplo, não é? E Jesus concentra-se agora na maneira como Deus cuida das flores. Veja que coisa interessante. Com este exemplo aqui, o que Jesus quer nos mostrar é que Deus também cuida em providenciar para nós não apenas alimentos, vestir, também faz parte do cuidado de Deus para nós. Então, se nós olharmos com atenção para as flores, queridos, nós vamos ver que é algo maravilhoso. Nós vamos ficar maravilhados olhando para elas. Por quê? Porque, perceba, queridos, elas não fazem nenhum tipo de esforço para se vestirem. Elas de fato não costuram nenhuma roupa para elas mesmas, sabe? Mas no entanto, essas simples criação de Deus, que são as flores, elas são revestidas com uma beleza tão inagolável, queridos, que nem mesmo Salomão, diz o texto, o riquíssimo rei de Israel, possuiu roupas caras, ele possuiu roupas belas, mas diz o texto que nem ele se vestiu como qualquer uma dessas flores. Então a beleza das flores, queridos, é algo interessante. Ela é uma obra maravilhosa de Deus. Ela reveste, ou ela é revestida de beleza e de cores por Deus. Então nós precisamos saber, queridos, algo interessante sobre por que Jesus usou isso aqui, sobre a beleza das flores e mostrando a simplicidade dela. Na verdade, nós precisamos saber que na região da Galiléia, onde Jesus vivia, onde ele viveu, existiam vários campos de flores, né? Campos cheios de flores. Então os seus primeiros ouvintes aqui, eles sabiam justamente o que Jesus estava dizendo quando falou a respeito das flores. Mas veja, era algo também muito comum naqueles dias, no dia de Jesus, que as flores do campo, aquelas que tinham pouca duração, elas caíam no chão e tornavam-se secas, e agora elas iam servir como combustível para os fornos das casas. Então, o que Jesus está dizendo, olha, a vida é tão simples como essa flor que hoje está bonitinha e murcha e depois ela é jogada no fogo, é justamente mostrando isso. As belas flores, aquelas bem revestidas por Deus, mesmo assim nas suas simplicidades, ela é lançada no fogo. Então, meu irmão, veja só, se Deus cuida tão bem das flores, que tem pouca duração e que depois de seca são lançadas ao fogo, queridos, Ele não cuidará muito mais de nós? Será? Será que Deus não vai cuidar muito mais de nós, que somos seus filhos, sabe? Será que Ele não vai providenciar o que nós precisamos para cobrir o nosso corpo, a roupa, o vestir? Com certeza, queridos, Ele vai fazer isso. E é isso que Ele quer nos mostrar, que a gente não deve andar ansioso para essas coisas. E Jesus vai concluir esses dois argumentos dizendo uma coisa interessante. Veja os versos 31 e 32. Quando Ele conclui essa comparação dos passarinhos e das flores, Ele conclui dizendo assim: portanto, depois que Ele exemplifica tudo, não vos inquieteis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou com que vamos vestir, porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Então, queridos, como filhos de Deus, não devemos de forma alguma andar ansioso, porque isso aqui, beber, comer, vestir, essa ansiedade não cabe para nós. Isso é coisa daqueles que não conhecem ao Senhor, no texto chamado de gentios. São gentios, queridos, aqueles que não conhecem o Senhor como Pai, que andam ansiosos por roupa e por comida, por coisas terrenas. Nós sabemos que Deus supre a nossa necessidade. Ele prometeu: o pão nosso de cada dia vos darei hoje. O pão de hoje está garantido, você já comeu, se alimentou, nem se preocupe, o pão de amanhã será o seu pão de hoje, vai estar preparado para você. Deus já preparou tudo isso. Ele está dizendo: então não inquiete o seu coração, descanse o seu coração. Nesse período em que muitas pessoas estão passando dificuldade financeira, perdendo emprego, empresas falindo, nós precisamos entender que essa verdade continua, e ela ainda é verdade. Deus supre o seu povo, e você é testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Nessa pandemia você foi testemunha do socorro de Deus. A gente sabe os deliveries que chegam, não é não? Falar nisso, quero mandar um beijo para os meus deliveries e dizer que nós estamos sempre aí felizes e de porta aberta para receber, viu? O sustento de Deus. Então, queridos, observe que Jesus fala, e eu quero partir agora para a conclusão,
sobre outra questão de ansiedade. Ele diz que a gente não deve andar ansioso pelo comer, pelo beber e nem pelo vestir, né? Mas tem uma outra coisa que ele diz: não anda ansioso. E o que é? Veja o que ele vai dizer aqui. Observe que ele há outra razão para que a gente não ande ansioso. Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Ou seja, o côvado era uma medida de comprimento que ia desse dedo aqui, indicador, ao cotovelo. Essa medida aqui. Ele está dizendo: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar esse tamanhozinho aqui, essa medida, à sua vida? Não é? Ou seja, o que Jesus está perguntando é: será que a ansiedade pode ajudar a acrescentar mais alguns dias ou alguns anos no decorrer da nossa vida? Será que a nossa ansiedade pode aumentar um côvado? Pode aumentar 1/1000 de segundo no meu tempo de vida? Queridos, será que ela pode mudar alguma coisa quanto ao nosso futuro? Claro que não. Por isso Jesus está dizendo: vocês não podem ficar ansiosos com o dia de amanhã também. Nada nós podemos fazer quanto ao nosso futuro, queridos. Nada nós podemos fazer. Nós podemos projetar enquanto aqui na terra, mas os projetos que nós vamos projetar, lembra da passagem de Tiago? É: se Deus quiser, serão efetuados, porque o nosso futuro está na mão do Senhor. Então, queridos, eu entendo justamente isso. Nada pode, ou nada nós podemos fazer quanto ao nosso futuro, porque todos os nossos dias já estão contados, determinados por Deus, quando nenhum deles ainda existia. Veja Salmo 139, verso 16, que você vai ver isso. Os meus dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Então, queridos, Jesus, portanto, está dizendo que a ansiedade é uma atitude inútil. A ansiedade é uma atitude tola e, além de ser, pecaminosa. Ele não traz aqui, de fato, o Senhor nos mostra que ela não traz aqui para nós nenhum proveito. Qual foi o proveito que você ouviu da ansiedade até agora? Nenhum. Pelo contrário, a ansiedade piora ainda mais a nossa situação. Por quê, queridos? Porque além de não provocar nenhuma mudança quanto ao nosso futuro, a ansiedade também nos deixa abatidos, nos deixa aflitos no tempo presente. Então a ansiedade, ela não acrescenta nada ao nosso futuro, mas ela abate, ela destrói o nosso presente. Então por que andar ansiosos? As razões aqui apresentadas por Jesus são mais do que suficientes, queridos, para nos mostrar que a ansiedade é um pecado. E por isso não se deve ter uma atitude de ansiedade na vida daqueles que servem ao Senhor. Não podemos ter. Então, finalizando, qual é a atitude que o Senhor espera de nós? Aí ele diz: porque além do Senhor nos proibir a ansiedade e de nos mostrar por que Ele a proíbe, o Senhor também exige de nós, como filhos de Deus, queridos, uma atitude positiva diante dEle. Verso 33: buscai o quê? Pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, queridos, veja que coisa interessante. A cada mandamento negativo, o Senhor dá também o seu aspecto positivo. Então veja, queridos, que coisa interessante. Com esse mandamento, Jesus está nos ensinando qual deve ser a nossa prioridade na busca da vida. Qual é a nossa prioridade? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui. Qual tem sido a nossa prioridade na vida? O comer, o beber, o vestir, o calçar? Será que isso é a nossa prioridade? Jesus está dando justamente para nós uma receita. Com esse mandamento, Jesus está nos ensinando qual deve ser a nossa prioridade na vida. Ele diz: busque o reino de Deus e a sua justiça. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça, queridos, esse texto indica um esforço, sabe, e desejo constante daquele que serve ao Senhor, de colocar toda a sua vida em submissão à vontade e ao governo de Deus. Buscar o reino de Deus é dizer: Senhor, eu quero lançar toda a minha vida sobre o teu domínio, sobre o teu governo. Significa, queridos, que devemos viver uma vida cristã, não só confiando no nosso Pai, não só confiando no nosso Pai, mas também obedecendo aos mandamentos de Deus. Sim, querido, Deus já nos fez herdeiro do seu reino. Deus de fato já nos tornou filhos amados por meio de Cristo. Agora Ele exige que vivamos, queridos, como tais, como filhos de Deus e não como gentios. E para que possamos viver como filhos de Deus e não gentios, Ele vai dizer: não andeis ansiosos, porque a ansiedade é coisa daqueles que não conhecem a Deus. A ansiedade sufoca a nossa prioridade de colocar Deus em primeiro lugar, queridos. Por exemplo,
Sabe, pode ser que nós estejamos tão preocupados com o nosso bem-estar físico que nós deixamos de guardar, por exemplo, o dia do Senhor. Quantas vezes nós trocamos o dia do Senhor pela preocupação do nosso bem-estar físico? Pode ser também que estejamos tão ansiosos por nosso trabalho que não tenhamos tempos a sós com Deus. E Deus está nos dizendo justamente isso. A ansiedade sufoca a nossa prioridade de Deus. Queridos, o cuidado desse mundo, ele sufoca a nossa busca pelo reino e pela justiça de Deus. E para que isso não aconteça, não é? E nem venha acontecer conosco, o que nós temos que fazer, queridos, é colocar de fato Deus no seu devido lugar na nossa existência. Deus e a sua palavra no centro da nossa vida. É para isso que de fato o Senhor está nos chamando, porque quando nós fazemos assim, nós não ficamos ansiosos, mas pelo contrário, nós ficamos felizes e seguros, sabendo que nós temos um Pai Celestial que cuida de todos nós. Então, quem confia no Senhor, queridos, vive uma vida inteiramente devota para a sua glória. Então, feliz é o homem que de fato confia no Senhor, é que diz o salmista no Salmo 84, verso 11. Ele diz que o Senhor é só escudo, o Senhor não sonega bem algum aqueles que andam retamente. Então, meus irmãos, na conclusão desse ensino contra a ansiedade, Jesus ainda afirmou no verso 34: portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, queridos, uma das coisas que o Senhor nos chama, e finalizando aqui para a gente orar, é que, de fato, irmãos, a preocupação pela manhã é desnecessária. Por quê? Porque o amanhã, com os seus problemas, ainda não chegou. Como é que eu vou me preocupar com o amanhã hoje, se ele não chegou ainda? É uma preocupação desnecessária, porque ele não chegou. Quando ele chegar, amanhã, ele vai trazer os seus próprios males, mas eu tenho que resolver os males do hoje. E por isso Jesus nos chama justamente para isso, sabe, queridos? Por quê? Porque pode ser que as coisas que o amanhã, ou aquelas coisas que nós estamos pensando no amanhã, que hoje nos deixam preocupados, elas nem aconteçam amanhã. Quantas vezes a gente já pensou, né? A gente vai dormir dizendo: eita, amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo, amanhã vai... Aí Deus, no nosso sono, Ele cuida de tudo. Quando a gente chega no hoje ou no amanhã, não tem mais o problema, e a gente ficou desgastado. Então, meus irmãos, o que nós entendemos aqui é justamente isso. A preocupação pela manhã, coloque isso na sua mente. A nossa preocupação pelo amanhã nos impede de viver o hoje com fidelidade e confiança em Deus. Meus irmãos, o amanhã, ele não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o que o Senhor nos reserva pela frente, mas certamente o amanhã, este ano, por exemplo, trará suas dificuldades, mas também trará a provisão divina para a nossa vida. Então não se preocupe com o amanhã. Olhe para trás, irmão, veja como Deus sempre cuidou de você. Olhe para trás e veja Deus em todas as suas dificuldades, onde você achou que porta não se abria e foram escancaradas, onde você achou que não tinha cura e chegou um milagre, onde você achou que não tinha saída e Deus mostrou a saída. Olhe e veja Deus agindo na sua vida. Ele é um pai fiel, queridos, é um pai bondoso. Ele continua cuidando de mim, de você, e vai cuidar em 2020, com pandemia, com isolamento, com nuvem de gafanhoto, com nuvem de poeira, com o que vier. Ele vai cuidar de mim, de você. Esta é a promessa dele: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, por covid, por gafanhoto, por peste, por guerra. Não andem ansiosos. Esta é a palavra do Senhor. Por quê, queridos? Porque é uma promessa em Romanos 8, 28. E eu encerro aqui para a gente orar. Porque todas as coisas, conjuntamente, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então tudo vai convergir para nosso bem. Portanto, queridos, vivamos cada dia e anda a nossa vida com fidelidade e obediência a Deus. Sim, irmão, buscando o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, confiando o nosso futuro, o futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos, o futuro da nossa casa, o futuro da nossa nação, nas mãos do Senhor, porque Ele é aquele que conhece as tuas necessidades, conhece a minha necessidade,
Ele é aquele que tem cuidado de nós, de cada um de nós, até o dia de hoje. Hoje, você pode chegar em casa, colocar sua cabeça no travesseiro e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. E amanhã, você está preocupado com o quê? O amanhã ainda não chegou. Tenha seu sono reparador. Descanse, porque aos seus Ele dá enquanto dormem. Pode ser que aquilo que te preocupa hoje, amanhã nem exista mais. E você vai dizer assim: eu aprendi a esperar na provisão de Deus. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma, é a mensagem de Deus para mim e para você nessa noite. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, porque a ansiedade não faz parte da nossa vida. E para nós, ou para aqueles que hoje estavam ansiosos, possam ouvir essa mensagem e entender que a ansiedade é pecado. Não estou falando da ansiedade como enfermidade, mas ansiedade como pecado, quando nós não acreditamos na provisão de um Deus que cuida dos pardais, das flores, e com certeza irá cuidar de nós. Por isso nós descansamos nas tuas mãos. Fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, gente? Bom, nós temos aqui alguns minutos de oração, e agora nós vamos orar. Deixa eu ver. Hoje está recheado de oração, né, Eric? Glória a Deus. E veja, se tiver mais aí, aproveita e traz. Obrigado, filho. Então nós vamos começar citando aqui as orações, e nós vamos estar orando aqui junto com os irmãos na igreja, e você vai estar orando em casa. Por exemplo, nós estamos orando, e eu peço aos irmãos que continuem orando por Joabe. Joabe é irmão de Jolário, a chama Jolário de tia Ana, são da nossa igreja em Campina Grande. Joabe está com dengue hemorrágica, parece que foi esse o diagnóstico, precisando de doação de sangue. As suas plaquetas baixaram muito, e nós estamos crendo que Deus está no controle da vida de Joabe. É um homem, um servo de Deus, e Deus está cuidando dele. Vamos orar por Joabe. Mas também nós recebemos oração, um pedido de oração que estava aí também nas redes sociais, de doutora Liana, que é nossa amiga, nossa irmã em Cristo. Doutora Liana está pedindo por Ana Lúcia Catalice, também médica, que está internada no hospital da Unimed de João Pessoa, acometida desse mal, dessa enfermidade da Covid-19. Vamos orar pela nossa irmã. Queremos pedir a Deus, e na verdade orar em gratidão a Deus, porque Nicolas, aquele garotinho que nós oramos aqui, que estava internado, que é sobrinho de Denise, lá de Campina Grande, Nicolas está em plena recuperação, já deixou a UTI, já está sem respirador, já está, na verdade, se recuperando na enfermaria. Deus quiser, já já ele vai voltar para casa livre desse mal, dessa Covid, em nome de Jesus. Mas vamos orar também por Isidro. Isidro, ele é um servo do Senhor, é primo da nossa irmã Eclésia, aqui da igreja. Recebemos informações por meio também das redes sociais, por meio de Eclésia, que ele está acometido também pela Covid-19, precisando das nossas orações, está num estado crítico, mas nós cremos que Deus pode resolver essa questão e não temos nenhuma dúvida. Vamos orar por Isidro. E também orar, queridos, pela vida de Abidias, que já está em plena recuperação. Jaqueline tem nos deixado informada acerca do nosso irmão Abidias, que é daqui de Queimadas, aqui da praça. Louvado seja Deus, louvamos a Deus pela vida de Abidias. E vamos orar, continuar orando por uma criança por nome Arthur. Eu tenho falado sempre aqui em Arthur. Arthur já tem alguns meses que está na UTI, é uma criança, tem alguns problemas no seu cérebro de trompo. Então, o que acontece? Ele está precisando das nossas orações, né? Ele é neto de um casal muito amigo nosso, abençoado, doutor Jailson e Linalda, lá de Campina Grande, é filho de Rutinha, de Alisson. Então vamos orar, pedindo a bênção de Deus pela vida de Arthur, e também orar pela vida de Jardel. Jardel já foi membro da nossa igreja, casado com Amanda, né? Filha da nossa irmã Lúcia, irmã de Manu, a família toda foi daqui. Então vamos orar não somente por Jardel, que está suspeito dessa Covid, mas orar também pela família da irmã Lúcia, pela família de Amanda, tá certo? E vamos orar também, queridos, nessa noite. Vamos para a segunda etapa, pela nossa irmã Maria Duarte, porque ela pede oração por seus familiares que ainda encontram-se infectados pela Covid. Há uma pessoa da família da nossa irmã Maria que está precisando muito das nossas orações. É uma mulher que está acometida desse mal, e vamos pedir a Deus que entre com providência em nome de Jesus. Pedir também, Jaqueline já está falando aqui de Abidias, né? Nós já falamos, continuar orando por Abidias, mas orar por Dona Pretinha. Dona Pretinha é um amor, é a mãe da nossa irmã Jaque. Dona Pretinha é um amor de gente. E orar também por Gilberto, né? Para que Deus abençoe a vida de Gilberto, também está
precisando fazer alguns exames e confirmar aí algum diagnóstico. A nossa irmã Raquel de Ju está pedindo para que a gente ore pelo senhor Barbosa, um senhor de 90 anos, infectado pela Covid-19. Então perceba, queridos, nós falamos de crianças aqui como Nicolas, né? Criança de 8 anos, pessoas de 90, essa enfermidade ela não faz acepção de cor, raça, idade, né? Então nós temos que realmente nos proteger. Nidiane também agradece pela saúde do seu cunhado, né, Maílson, que já está bem. Louvado seja Deus, Nida, oramos tanto por Maílson, e que bom que Deus ouviu as nossas orações. A nossa irmã Adriana pede oração por sua vizinha, né? Aqui, acho que é Guida, é Guida aqui de Queimadas. Vamos orar, Adriana, por Guida, sim, em nome de Jesus. Licinha pede oração por Bel, que está de plantão essa noite, né? E também pelo o pai de uma amiga de Isabel, que está na UTI, também com Covid, né? Isabel, os irmãos sabem, ela trabalha, né, em uma das UPAs aqui de Campina Grande, diretamente ligada com o tratamento da Covid. Vamos pedir a Deus que proteja a Isabel e com eles todos os médicos, e pedir também pela vida, né, do pai dessa sua amiga que encontra-se internada na UTI. A nossa irmã Patrícia Alves, ela pede oração por sua amiga Madalena, que está passando com problemas pessoais. Então a gente vai orar para que Deus tire qualquer tipo de tristeza, de depressão da vida dessa nossa amada amiga. Eclésia pede oração pelos seus filhos, né? E pedir para que Deus traga aqueles que estão afastados para o caminho do Senhor de volta, e também orar pelos nossos enfermos e os nossos pais. Bom, deixa eu ver mais, o nosso país, na verdade. Luana, nossa irmã Luaninha de Elinho, pede oração pela sua mãe, né, que ontem passou mal. Foi a mãe dela que passou mal ontem, que é a mãe de Luana, né? Então vamos orar, pedir a Deus que abençoe a sua mãe, Luana, em nome de Jesus. Minha irmã da Luz pede oração por sua família, estaremos orando. A nossa irmã Cássia Cardoso pede oração por sua família. Gislene, ela pede oração pela sua família e pelo seu trabalho, e também pedindo para que a gente ore pela nossa irmã Elisete Paz. Nós estivemos visitando a nossa irmã Elisete Paz, estivemos com ela. Sim, a mãe da nossa irmã Dulce, né? Ela está lá, está na live ouvindo, né? Ela está na live. Cadê? Eu quero achar o nome dela aqui. Lídia, minha irmã Lídia. Lídia, um cheiro no coração, viu? Sei que você está me ouvindo aí, não pode me ver, que ela tem deficiência visual, mas está nos ouvindo. Então louvado seja Deus por isso. Irmãos, esses são os pedidos que estão aqui. Nós vamos fazer isso, vamos orar agora. Pedir à igreja que entre em espírito de oração. Aqui nós temos, como disse vocês, 6 irmãos, cada um ouviu esses pedidos, e nós vamos pedir a Deus que abençoe. Vamos citando os nomes aqui e pedindo ao Senhor que escute a nossa oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, diante de tudo que nós ouvimos, o nosso desejo é que o Senhor arranque de nós essa ansiedade que nos traz tanto prejuízo, e por isso mesmo não andamos ansiosos por coisa alguma, nem mesmo pelos pedidos que esses teus filhos estão fazendo aqui. Eu peço que os pedidos que eles estão fazendo não causem neles ansiedade, e por isso nós apresentamos cada um deles agora na tua presença. Pedimos em favor de Joabe, que o Senhor entre com providência. Faça, Pai, toque naquelas plaquetas, para que haja um número maior, e que teu filho receba a cura e saia daquele hospital. Levanta os doadores, aqueles que estão precisando, ó Pai, receber sangue, que as doações aconteçam. Pai, eu te peço em favor agora da nossa amiga Lúcia Cantalice, doutora Ana Lúcia, que está também acometida desse mal, e junto com ela eu entrego em tuas mãos a Jardel, aquela senhora, família da nossa irmã Maria Duarte, ó Deus, que também está acometida de Covid. Esse Senhor que a nossa irmã Raquel pede oração com 90 anos, Pai, acometido deste mal, e junto com estes que foram citados, eu peço a tua bênção sobre todos aqueles da nossa cidade que estão acometidos desse mal, aqueles que estão sentindo sintomas, aqueles que ainda não sentem, estão assintomáticos, mas que o Senhor guarde a nossa cidade, cuida, toca na enfermidade de todos estes, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor toque na vida, ó Deus, desse homem de 90 anos, mas toque na vida de Jardel, curando Jardel, assim como o Senhor pode curar aquele homem, ó Deus, cuidando dessa sobrinha, ou prima de Maria Duarte, ó Deus, desse pai da amiga da nossa irmã Isabel, que também está acometida. Deus, são tantas pessoas acometidas, a nossa irmã Ana Lúcia Catalice, Deus, mas toque em todos eles como são da cura, estabelece em nome de Jesus. Deus, eu te peço em favor das famílias, da família do nosso irmão Silvano,
do nosso diácono Silvano, pela família de Maria da Luz, que pede oração por ela e por sua casa, pela nossa irmã Cássia Cardoso, que pede oração pela sua família, a nossa irmã Gesilene, também que pede oração pela sua família e pelo seu trabalho. Deus, são tantos pedidos que estão diante do Senhor, e nós apresentamos aqui, ó Deus, a vida de Abidias, Dana Pretinha, ó Deus, cuida desses dois que são filhos do Senhor, traz alegria ao coração da Dana Pretinha, saúde ao corpo de Abidias. Pai, eu te peço já, Deus, e te agradeço porque o Senhor tem cuidado de Maílson, ele está em plena recuperação. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu coloco em tuas mãos essa senhora por nome Madalena, que também, querido, irmãos, está com problema, inclusive, Pai, com problemas espirituais, de depressão, de angústia, e ela, nessa noite, eu creio, está sendo assistida pelo teu Espírito Santo. Entrega a família de Eclésia em tuas mãos, que o Senhor cuide dos seus filhos, aqueles que estão longe dos seus caminhos, e aproveite esse momento para entregar em tuas mãos todos aqueles que estão afastados, que por meio do teu Espírito Santo o Senhor os traga de volta para estar na tua presença. Pai, os pedidos estão em nosso coração, os pedidos estão na tua presença, porque antes que cada uma dessas pessoas digitasse, ó Deus, o seu pedido, o Senhor já conhecia, e por isso eu confio e creio que o Senhor está cuidando de cada um deles. Mas não deixe que os seus corações fiquem ansiosos, não apenas pelo comer, pelo beber, pelo vestir, mas também não fique ansioso pela cura, porque, como diz a tua palavra nessa noite, quando nós buscamos o teu reino em primeiro lugar e a tua justiça, todas as coisas, as demais coisas são acrescentadas. O vestir, o calçar, o beber, o comer são acrescentados, mas a saúde do corpo é acrescentada, e por isso eu entrego em tuas mãos cada um desses pedidos, pedindo a bênção do Senhor sobre cada um deles, em nome de Cristo Jesus. A igreja diz amém? Vamos ficar de pé? Lembrando que nós temos o nosso culto domingo, não é? O último culto deste mês, e se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, de domingo que vem a 8, dia 5, estaremos nos nossos cultos presenciais, amém? Recebam a bênção do Senhor, e a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o poder, a comunhão, as doces consolações da divina do teu Espírito Santo, Senhor, repouse sobre cada um de nós, repouse sobre nossas vidas, nossas famílias, repouse sobre a cidade de Queimadas e todo o nosso planeta, livrando-nos, ó Deus, do mal da Covid, ou de qualquer outra enfermidade, mas acima de tudo, livrando a nossa alma da ansiedade, que possamos descansar na tua santa, majestosa e bondosa provisão. A ti seja honra e glória pelos séculos dos séculos. A igreja diz amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.